Mais uma vez eu agradeço a presença de todos os que estão aqui na live. Mais uma vez eu declaro as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Eu peço que o Senhor abençoe de uma forma especial cada pessoa que aqui está. Eu sempre digo o seguinte: se você está aqui, se você abriu mão do seu tempo para fazer outra coisa, do seu tempo onde você poderia estar descansando, vendo outro vídeo, outra live, cozinhando, fazendo qualquer outra coisa. Se você abriu mão desse tempo para estar aqui, então eu peço que Deus abençoe você de uma forma especial. Eu peço que o Senhor traga uma mensagem de bênção para a tua vida. Eu peço a Deus, sinceramente, com muita fé, que uma obra diferenciada aconteça no teu coração. Então, mais uma vez, obrigado a todos e que Deus abençoe a todos de uma forma bem especial. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Perdão que para muitos é uma coisa difícil de ser colocada em prática, mas que é uma coisa necessária. Nós temos o dever de perdoar, nós temos o dever de praticar o perdão, e nós temos em Deus o perdão perfeito. O perdão faz parte da vida do crente, faz parte da vida da igreja. O perdão deve ser cultivado sempre em nossas vidas. Então hoje vou fazer uma reflexão a respeito disso, a respeito do perdão. Antes de mais nada, nós precisamos refletir sobre o significado da palavra perdão. O que é perdão? A palavra perdão vem de uma raiz etimológica onde ela significa o seguinte: completar o dom. Esse é o significado da palavra perdão. O termo per, que vem lá do latim, significa completo. Então, quando a gente ouve a palavra perfeito, o que ela significa? Significa feito por completo. Então, esse termo per significa completo, completar. E a palavra donare, perdonare, que é a palavra original para perdoar, donare significa dom. Então, o que significa a palavra perdão? Completar o dom. Eu vou explicar melhor isso para vocês. O perdão perfeito está em Deus. Deus é o único capaz de perdoar com perfeição, de forma completa. O perdão perfeito nós encontramos em Deus. Então, o significado de completar o dom é o seguinte: Deus nos criou. Deus nos deu o dom da vida. Deus nos fez sem pecado, sem mancha. E nós pecamos, nós erramos, nós nos afastamos de Deus. E Deus não desistiu do ser humano. Deus não abandonou o ser humano à própria sorte. Deus poderia ter feito isso? Poderia. Deus poderia ter exterminado com o ser humano, destruído esse mundo, e ele não deixaria de ser Deus por conta disso. Mas não. Deus decidiu dar uma nova chance para o ser humano. E por meio do sacrifício de Jesus Cristo, ele completou o dom. Ou seja, nós recebemos o dom da vida. E nós abrimos mãos dessa vida quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Deus. Mas ele veio e nos completou novamente. Por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, ele abriu novamente a possibilidade de nos ligarmos a ele. Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nos deu a chance de novamente podermos comer da árvore da vida e recebermos novamente o dom completo da vida. Perceberam então a aplicação dessa palavra perdão? Completar o dom. Deus está aqui para nos completar. Deus está aqui para nos resgatar, para nos tomar de volta para si e nos encher com seu amor, com sua vida.
Esse é o significado mais perfeito do perdão. O Deus perfeito, o Deus maravilhoso, todo-poderoso, ele nos criou, nós nos afastamos dele e mesmo assim ele abriu a chance para que nós voltássemos para ele e fôssemos novamente completados por ele. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, quando nós aceitamos o perdão divino, Deus se esquece de todos os nossos pecados. Deus nos limpa de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas. E Ele jamais se lembra dos nossos erros. Jamais se lembra dos nossos pecados. Nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Ou seja, ficamos perante Deus completos, sem manchas, sem rasuras. Por quê? Porque estamos limpos pelo sangue de Cristo. Ou seja, recebemos novamente o dom completo. Perante Deus ficamos intactos, limpos. Perante Deus ficamos refeitos pelo sangue de Cristo. Esse é o perdão perfeito. Esse é o perdão em seu sentido máximo. O perdão divino. Aquele que nos limpa de todos os pecados, de todas as nossas falhas e que conserva a gente intacto perante Deus. E que preenche nossa vida com amor, com paz, com alegria, com eternidade. Esse Deus é maravilhoso. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7, está escrito que recebemos a redenção por meio do sangue de Cristo. Ou seja, quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, recebemos o perdão divino. Em Salmos, capítulo 86, versículo 5, está escrito: Deus é bondoso e perdoador. E nós não podemos duvidar disso. Nosso Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que salva, é um Deus que oferece uma nova chance para o ser humano. Nunca duvidem disso. Nunca duvidem do perdão de Deus. E nunca duvidem que Deus perdoa de verdade, por completo. Deus não é aquele tipo de pessoa que perdoa e depois fica lembrando e tacando os seus pecados na tua cara. Deus não fica relembrando os teus pecados para ficar te acusando depois. Não, o perdão de Deus é perfeito, é completo. Em Isaías capítulo 43, versículo 25 está escrito: quando Deus nos perdoa, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Está escrito lá então que Ele esquece dos nossos pecados. Ele nos faz novos. Ele nos purifica por completo. Então a primeira coisa que nós precisamos saber a respeito de perdão é isso. O perdão perfeito está em Deus. Deus é bondoso e perdoador. Ele nos limpa totalmente. Um grande erro que algumas pessoas cometem é achar, às vezes, que Deus não é capaz de perdoar um pecado. Prestem atenção, aqui eu tenho uma informação para vocês que é vital. Prestem muita atenção nisso. Quando nós achamos que Deus não é capaz de perdoar um pecado, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Prestem atenção nisso. Se você pensar assim, meu pecado é muito grande, Deus não é capaz de perdoá-lo. Eu sou uma pessoa muito falha. Eu não mereço mais o perdão divino. Se você pensar isso, você está pecando contra o Espírito Santo e está comprando teu passaporte para o inferno. As pessoas que vão para o inferno são aquelas pessoas que recusam a Deus. Aquelas pessoas que em seu íntimo negam a Deus e rejeitam o perdão divino. Essa é a única coisa que não tem perdão. Quando a pessoa rejeita o perdão de Deus. Quando a pessoa acha que o perdão de Deus não é suficiente para perdoá-la. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. O único pecado
que não é digno de perdão é quando a gente rejeita o perdão de Deus. Quando a gente fala assim, Deus, eu não quero o seu perdão. Deus, seu perdão não é suficiente. Meu pecado é grande demais e eu não sou capaz de ser perdoado pelo Senhor. Quando você rejeita o perdão de Deus, quando você bloqueia o perdão de Deus, você está no inferno. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos ter na consciência. Deus é bondoso e perdoador e o perdão dele é perfeito. Não existe pecado em nós que ele não possa perdoar. Basta que nós nos arrependamos e aceitemos o perdão divino. Então, se você está me ouvindo agora, preste atenção nisso. Eu não sei o que você tem feito de errado. Eu não sei qual tem sido sua conduta. E eu não estou aqui para ser juiz moral de ninguém. Aliás, precisamos parar com aquela mania de ficarmos como juízes da moralidade. Aquela mania de ficar olhando para os defeitinhos, os errinhos das pessoas. Ok? Então eu não estou aqui para ficar analisando se você é pecador, se você tem pecado muito ou pouco. Não. Tá bom? Então eu não sei o que você tem feito de errado, se você tem pecado, o que você tem pecado, não sei. Mas eu garanto uma coisa para você. Se você se arrepender, se você se humilhar perante Deus e pedir perdão do seu pecado, é certo que Deus vai perdoar o teu pecado. Deus não rejeita o coração arrependido. Deus não rejeita o coração que busca a Ele. Deus não rejeita a pessoa que quer o perdão divino. Então, primeira coisa, não duvide do perdão de Deus. E tenha certeza que quando você se arrepende, Deus perdoa. Nunca duvide do perdão de Deus. Ok? Para recebermos o perdão de Deus, basta então três coisas. Três coisas. Confissão, arrependimento e certeza do perdão. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito o seguinte: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então a primeira coisa, precisamos reconhecer nossos pecados perante Deus. A confissão tem que ser um hábito em nossa vida. A gente tem que usar da confissão todos os dias. Tem que ser uma coisa constante. Então, confesse para Deus seus pecados todos os dias. Se for necessário, confesse até para uma outra pessoa. Então lá na igreja nós temos o pastor. E o pastor está ali para ouvir os membros da igreja. E se você achar que é necessário fazer a confissão ali para o pastor, faça. Chame ele para conversar e diga: pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso está pesando em mim. Confesse. Abra-se. O pastor está ali para te ouvir. Pessoas que são católicas têm esse hábito da confissão. Procuram um padre para fazer a confissão. Enfim, esse hábito é importante, tem que estar em nossa vida. Se nós confessarmos nossos pecados, nós seremos perdoados por Deus. Está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Então o primeiro passo é confessar. Não adianta mascarar, não adianta esconder, não adianta fingir que é perfeitinho. O grande erro de muitas pessoas é que elas ficam mascarando, escondendo de si mesmas e tentando esconder de Deus os seus erros, seus pecados, suas falhas. Precisamos aprender a ter sinceridade. Precisamos aprender a olhar para Deus e reconhecer: Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Deus, eu sou falho. Deus, eu erro. Esse reconhecimento é essencial. Primeiro passo. Então, confesse a Deus os seus pecados. Confesse para si mesmo também. E se preciso for, confesse para uma ou outra pessoa. Tá bom? Então, não precisa ficar fazendo exposição pública. Não precisa ficar contando tua vida, teus erros, teus defeitos para todo mundo. Ok? Então,
Às vezes isso é necessário, pode ser, mas quando for confessar com alguém, procure alguém de confiança, um líder ali da sua igreja, uma pessoa de bastante confiança para que você possa falar sobre aquilo que está ali apertando dentro de você. Então, primeiro passo, confissão. Arrependimento. Confissão sem arrependimento também não vale nada. Você confessa, eu fiz isso, fiz aquilo, errei, menti, traí e tal. Confessei, mas não me arrependo. Então, não adianta nada também. Quando a gente se confessa, a confissão tem que ser acompanhada de arrependimento. Ok? Então, quando se confessarem, também se arrependam daquele pecado. E terceiro passo, estejam certos de que Deus vai perdoar. Então, esse é o trajeto que a gente deve seguir para receber o perdão divino. Confessar, se arrepender e confiar que o perdão de Deus é certo. Eu já falei isso lá atrás, mas como as pessoas elas são um pouco rotativas aqui na live, então eu vou repetir. Nunca ache que você não precisa do perdão de Deus. Segundo, nunca ache que o teu pecado é grande demais e Deus não pode perdoá-lo. Terceiro, tenha certeza, Deus é bom e perdoador. O perdão de Deus é perfeito. E quando a gente se confessa e quando a gente se arrepende, Ele vem e nos perdoa totalmente. E como está escrito lá em Isaías, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ok? Agora, nós não podemos esquecer de uma outra coisa. A Bíblia diz o seguinte, lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Isso também está escrito lá em Mateus. Está escrito assim: perdoem para que o Pai também perdoe vocês. Se vocês não perdoarem, o Pai também não perdoará. Aqui nós temos uma condição de Deus para nós. Para recebermos o perdão divino, precisamos também estar dispostos a perdoar as pessoas. É gostoso receber o perdão. É uma delícia saber que tem um Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos resgata, que nos salva, que nos inclui. Isso é bom demais. Mas nós também precisamos praticar esse perdão no nosso dia a dia. Se nós não perdoarmos, a Bíblia é clara, explícita a respeito disso. Se nós não perdoarmos as pessoas, se nós bloquearmos o perdão, nós também não receberemos o perdão de Deus. A pessoa perdoada, ela perdoa. A pessoa que perdoa é perdoada. Precisamos estar abertos para o perdão, para receber o perdão e para deixar o perdão fluir. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, também está escrito: perdoem como o Senhor perdoou vocês. Nós somos um espelho de Deus aqui no mundo. Nós que cremos em Deus, nós devemos refletir a imagem de Cristo. Nós devemos deixar a luz de Deus brilhar em nós aqui nesse mundo. Nós somos a igreja foi feita para perdoar. A igreja tem que acolher pessoas e liberar perdão para as pessoas. Então, lembrem-se do que está escrito lá em Mateus 18, 21, 22, Lucas 17, 3, 4. Nosso perdão tem que ser ilimitado, devemos estar sempre abertos para o perdão. Então lá em Lucas está escrito que se uma pessoa falhar contra você 7 vezes, e 7 vezes essa pessoa te procurar para pedir perdão, você deve perdoar essa pessoa. Lá em Mateus está escrito que devemos perdoar não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que esses 2 versículos estão querendo dizer? O número 7 é muito ligado à perfeição.
Então, se vocês estudarem o significado do número 7, ele está relacionado à perfeição divina. Deus está esperando de nós que nós estejamos sempre abertos para perdoar. Sempre abertos para liberar perdão e para receber perdão. Então, quando uma pessoa pedir perdão para você, perdoe. Quando uma pessoa se arrepender, chegar aos teus pés ali chorando, arrependida, lembre-se do que a Bíblia diz. Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, não receberemos também o perdão de Deus. Então, é dever da igreja, é dever do povo de Deus, é dever desse povo que foi perdoado e resgatado por Deus, perdoar também. O perdão tem que entrar e tem que sair de nossa vida. Tem que entrar e tem que sair. Como um rio, tem que fluir. Devemos deixar o perdão fluir. E isso é libertador. Isso é libertador. Quando a gente perdoa, a gente se liberta. A falta de perdão coloca um fardo desnecessário sobre nossas costas. Quando a gente fica guardando ressentimento de alguém, mágoa de alguém, raiva de alguém, isso é um peso na nossa vida. Isso atrasa a nossa vida. Isso empaca a nossa vida. E às vezes até atrapalha a vida do outro. A falta de perdão gera um clima ruim, um fardo que a gente pode evitar. Uma vez um aluno me procurou falando que ele não conseguia perdoar o pai dele. Ele falou, não consigo perdoar, eu tenho raiva do meu pai, eu odeio meu pai. E eu fui conversando com ele. E eu falei para ele o seguinte, cara, perdoe teu pai. A Bíblia diz que se a gente perdoar, a gente vai ser perdoado. E isso liberta. Você vai perceber que quando você conseguir perdoar o teu pai, um fardo vai sair das tuas costas. Você vai se sentir livre, leve. E ele relutou. Ele me questionou, ele não aceitou no começo. Ah, eu não consigo. Eu falei, então pede para Deus te ajudar a perdoar. Quando a gente é incapaz, quando a gente tá fraco, quando a gente não consegue, a gente pede ajuda para Deus. Então, se você um dia tiver uma mágoa de alguém, ou alguém errou feio com você e você não conseguir perdoar, peça para Deus, Senhor, me ajude a perdoar aquela pessoa. Me ajude, Senhor, porque eu não estou conseguindo. Se depender de mim, eu não vou conseguir perdoar essa pessoa. Me ajude, Deus. E Deus vai ver que o teu coração está inclinado para o perdão. Você está querendo, só não está conseguindo. E foi isso que eu falei para esse aluno. Eu falei, pede para Deus. Deus vai trabalhar no teu coração, amolecer teu coração e vai ajudar você a liberar perdão. E ele fez isso depois. E ele contou o testemunho de como a vida dele melhorou depois que ele perdoou o pai dele. Voltaram a ter uma boa relação, aquele fardo pesado saiu das costas. A vida em família melhorou pra caramba depois que o perdão foi liberado. Então, quando a gente perdoa, a gente se liberta. Quando a gente pede perdão, a gente se liberta. Tem muitas pessoas que ficam com remorso. O que é remorso? Remorso significa ficar remordendo uma ferida. A pessoa que fica remoendo um pecado, uma falha, um erro, e ela não se perdoa e ela não pede perdão, ela está sempre machucada. Imagine uma ferida que você não para de morder. Você morde ela todos os dias. Ela nunca sara. Isso faz mal para você. Então precisamos nos livrar desse tal do remorso. Precisamos aprender a pedir perdão, a olhar para Deus e dizer, Deus, isso aqui está me machucando, está doendo, me perdoa. E confiar que instantaneamente, no mesmo momento em que você se arrepende, que você pede o perdão, Deus está te perdoando. O perdão de Deus não vem com atraso, com delay. Ele vem na hora. Seu coração se arrependeu, você se confessou, você pediu perdão, naquela hora Deus já completa tua vida. Deus já te restitui. Deus já te perdoa, Deus já te limpa e fala, filho, segue em frente. Filho, tente fazer o bem a partir de agora.
Algumas pessoas, aqui eu lembro da questão da penitência. Algumas pessoas ficam colocando penitência para tentar fugir de um pecado, de uma culpa, de uma falha. A melhor penitência que existe é fazer o bem, é fazer o certo. Então, você errou hoje com teu marido, ou com tua esposa, ou com teu filho, ou com teu aluno, ou com teu patrão, ou com teu funcionário. Você errou hoje? Peça perdão. E qual a tua penitência? Faça o bem a partir de agora. Faça o bem a partir de agora. Isso vai melhorar a tua vida, vai melhorar a tua conduta, vai melhorar tuas relações. Então, se tem uma penitência para quem erra, é o seguinte: errou, a partir de agora faça o bem, faça o certo. Tente não errar mais. Ponto. Acabou. Pare de ficar remoendo. Pare de ficar lembrando. A Maria pergunta aqui: e quando você pede perdão, mas ainda tem na consciência? Maria, você só vai ter a consciência tranquila quando você finalmente aceitar o perdão de Deus. Se a consciência ainda está pesada, é porque você ainda não acreditou como se deve no perdão divino. E se a consciência está pesada, comece a orar agora. Deus, minha consciência ainda está pesada. Deus, eu ainda estou com aquele fardo aqui. Me ajude, me livra dele, Senhor. E pode ter certeza que quando você começar a pedir, quando você começar a clamar, Deus vai te libertar, Ele vai fazer a obra na tua vida. É que tem muita gente que fica duvidando do perdão de Deus no íntimo. Muita gente fica duvidando do agir de Deus, do tamanho do poder de Deus, e a gente não pode fazer isso. A gente tem que confiar totalmente no perdão divino, no agir de Deus. Não existe montanha maior que o nosso Deus. Não existe pecado maior que o nosso Deus. Não existe culpa que não possa ser removida de nós pelo sangue de Cristo. Cristo nos limpa de todo mal, de toda culpa, de todo peso de consciência. E aquela coisa, se você acha que você precisa pagar alguma coisa, se você acha que ainda está devendo alguma coisa, acerte suas dívidas. Passe a fazer o bem dali em diante. Ó, eu vou lembrar de um exemplo de um cara lá da igreja. Um cara lá da igreja, ele se converteu, começou a frequentar os cultos, se batizou, se tornou membro da igreja. E ele devia numa loja da cidade. Ele devia lá numa loja da cidade. E o que ele fez? Ah, agora eu fui perdoado por Deus, tá tudo certo, eu não preciso pagar a lojinha lá. Não. Ele lembrou daquela dívida. Ele foi lá negociar. Ele foi lá pagar a dívida. Então tem coisas que dá pra gente pagar. Tem dívidas que dá pra gente acertar. E tudo que for possível fazer de certo, de correto, depois que a gente errou, tomou consciência do erro, se arrependeu, se confessou e recebeu o perdão de Deus, a gente tem que fazer. Então aquela coisa, você lembrou que está devendo para alguém, você ainda pode pagar essa pessoa? Vai lá e paga. Ah, você lembrou que fez o mal para uma pessoa e a partir de agora você pode fazer o bem por ela? Vai lá e faça. Mas, olhem bem, Deus já perdoou. E agora Ele espera que a gente também perdoe, que a gente também peça perdão para outras pessoas e que a gente pratique o bem dentro do que é possível a gente fazer. Quando Deus transforma a nossa vida, quando Deus nos livra do pecado, quando Deus nos restitui, nos restaura, nós devemos, lembrem do que eu falei, deixar a coisa fluir. Devemos fazer o bem, devemos perdoar, devemos pedir perdão, devemos começar a tentar fazer o que é certo. Dá para pagar uma dívida? Vai lá e paga. Dá para fazer o bem por alguém? Vai lá e faça. Dá para compensar algo que você fez de errado ou deixou de fazer agora? Vai lá e compense. Aquela coisa, né? Um pai reconhece que ele foi ausente na vida de um filho. Ah, durante muito tempo ele se ausentou, ele deixou a criança para lá, não deu atenção, não amou, não abraçou. E agora ele se arrependeu.
Deus perdoou esse passado, Deus apagou isso, e a partir de agora ele ainda tem um filho ali. Vai lá e dá tempo para ele. Abraça. Compense. Então, sempre que for possível compensar, fazer o bem, praticar algo de bom, pagar uma dívida, vá lá e faça. Tem muita gente por aí que confunde as coisas. Pensa o seguinte: Deus me perdoou, agora eu não preciso pagar ninguém das pessoas para quem eu devo. Não. Se for possível pagar, vai lá e paga. Negocie a dívida, troca uma ideia com a pessoa. Dê frutos de arrependimento. Mostre que você está arrependido mesmo e que você agora está disposto a fazer o bem. Mas alguém pode perguntar assim: mas Renan, eu não tenho mais meu filho para compensar o tempo que eu perdi com ele. Eu não tenho mais meus pais para compensar esse tempo, para dar atenção, para dar amor. E só agora que eu estou arrependido. Deus te perdoa mesmo assim. Se não dá mais para compensar, fazer o quê? Aceite o perdão de Deus. E faça o que você não fez por essas outras pessoas para outros. Leve essa mensagem de perdão. Instrua os outros que estão ao seu redor a amarem seus pais, a amarem seus filhos. Ensine, conte seu testemunho para que eles não façam o que você fez. Se você não pode mais pagar uma dívida porque a pessoa já nem tem mais a loja, ou a pessoa morreu, não dá mais para você pagar, ensine os outros a pagar. A partir de agora, pague todas. Não fique mais devendo para ninguém. Tente. Tem uma outra coisa aqui que eu acho importante falar. Tem uma outra coisa aqui que é fundamental falarmos. Nós nunca vamos chegar a um estágio de perfeição aqui no mundo. A gente vai errar sempre. A gente tem que tentar não errar. A gente tem que tentar fazer o que é certo. Mas em algum momento a gente pode escorregar, pode falhar. A gente é humano, a gente é falho. E quando você pecar, não desista do céu. Não desista da caminhada. Volte lá, se arrependa novamente e tente fazer o que é certo dali em diante. Então, tem muita gente que pensa assim: eu estou tentando fazer tudo certinho. Mas eu errei. Aí a pessoa desanima e pensa: eu não sirvo mesmo, eu não tenho jeito, não adianta, eu sou um desastre, eu não mereço Deus na minha vida. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. Se você errar, continue insistindo no céu. Olhe para Deus e fala: Deus, eu quero o céu. Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu quero ser melhor. Deus, eu quero fazer o bem. Deus, eu quero ser luz. Aí você vai lá e erra de novo. Levanta, não desista. E vá tentando, e vá se esforçando, e vá pedindo para Deus te ajudar. E aceite o perdão de Deus, e confie no perdão de Deus. E confie que Deus está contigo, olhando para o teu coração e para o conjunto da obra da tua vida. Deus não está analisando quantos pecados você tem. Precisamos parar com esse fetiche de querer a perfeição quantitativa. Precisamos parar de querer analisar quantidade de pecados e de acertos. Deus não está olhando para a quantidade, ok? Deus está olhando para o conjunto da obra. Deus está olhando o teu coração. Se o teu coração é um coração humilde, sincero, arrependido, que está tentando fazer o bem e que mesmo assim tropeça, cai, falha, erra aqui e ali, mas o teu coração está inclinado para o bem, está inclinado para Deus e está buscando a Deus com todas as forças, Deus vai te perdoar. Deus vai te garantir o céu. Pode ter certeza disso. Se a gente ficar fazendo listinha e querendo atingir uma perfeição quantitativa, a gente está cometendo uma falha muito grande, onde a gente só vai se prejudicar. O que nós precisamos ter é um coração inclinado para Deus, um coração disposto a buscar o perdão de Deus, um coração disposto a persistir na caminhada, um coração disposto a perdoar, um coração que busca a Deus. E aí a gente cai,
e a gente erra, e a gente é humano, a gente mente aqui, a gente mente ali, a gente perde a paciência com alguém e a gente faz uma coisinha errada aqui e ali, mas a gente olha para Deus de novo e busca Deus de novo, e se arrepende de novo e não perde essa vontade de estar com Deus. É isso que Deus quer. Um coração segundo o coração de Deus. Olhem para a vida de algumas pessoas da Bíblia. Elas foram pecadoras, foram falhas, e mesmo depois da conversão elas erraram. Olhem para o rei Davi, meu Deus, o que aquele cara aprontou? Mas era uma pessoa que não desistia de Deus. Era uma pessoa que errava e voltava. Errava e buscava e tentava melhorar e dava espaço para Deus em sua vida. Vejam Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro se converteu e falhou várias vezes. Teve um momento em que Pedro deu lugar para o diabo. Teve um momento em que Pedro negou Cristo. O que Pedro fez? Ele se afastou? Ele falou, eu não tenho jeito mesmo, eu sou um porcaria, eu sou um merda, eu vou para lá. Não, Pedro voltou, se arrependeu e persistiu e foi crescendo e foi se tornando um grande homem. Exemplo hoje para todos nós. Lembrem-se, eu sempre falo da situação de Judas. Judas fez diferente. Judas errou, Judas não se arrependeu, Judas se fechou, se afastou, foi egoísta e se perdeu. Não sejamos como Judas. Sejamos pessoas inclinadas para Deus. Deus quer corações que se arrependam, que se confessem, corações que querem o céu, que acreditam no céu, que aceitam o perdão, que acreditam no perdão divino, corações que perdoam, corações liberados, abertos para o agir de Deus. É isso que Deus espera. É isso que Deus espera. Agora, o mundo, prestem atenção, eu já estou indo para o final da live. O mundo está cheio de gente te acusando, cheio de gente tacando pedra em você, cheio de gente querendo ver você no inferno. Então o mundo vai dizer, você é imperfeito, você só erra, vai te acusar daquilo que você nem fez de errado, você é um hipócrita, você só está querendo dinheiro, você está querendo só se aparecer. O mundo é cheio disso. O mundo, e aqui quando eu falo mundo, eu estou falando das pessoas que rejeitam Deus, que não querem Deus, que estão desconectadas de Deus. Esse mundo, aquele que rejeita Deus, está no inferno e tem raiva do céu. Esse mundo que rejeitou o perdão já sabe que está no inferno e quer arrastar mais gente para lá. O mundo, esse mundo que está afastado de Deus, está dominado pelo capeta. E o papel do diabo é acusar. O diabo é o acusador. Então, aí fora, sempre vai ter alguém te acusando. Sempre vai ter alguém rejeitando o teu perdão. Sempre vai ter alguém que não vai pedir perdão para você. Porque o mundo não valoriza o dom de Deus. O mundo não valoriza o perdão divino. O mundo não valoriza o sacrifício de Cristo. O mundo não acredita em nada disso. Esse povão já está no inferno. O mundo quer te arrastar para a lama. Então pode acontecer situações, por exemplo, onde você vai pedir perdão para uma pessoa e essa pessoa não vai te perdoar. Pode acontecer isso. Você vai chegar lá e vai falar, me perdoa, eu falhei, eu errei. E a pessoa vai se fechar. Ela vai continuar te odiando. Só que aí o problema é dela. Ela que se lasque. Você fez sua parte. Você pediu perdão. Você se arrependeu. Você está limpo. Você está livre. Porque ainda que ela rejeite dar o perdão a você, você está conectado com Deus. Aquele que perdoa, que nos limpa de todas as falhas. Então se você está arrependido mesmo, ela não te perdoou, mas Deus te perdoou. É isso que importa. O perdão divino. Pode acontecer também de alguém ter errado com você e nunca vir pedir perdão. Esqueça. Perdoa essa pessoa, mesmo ela sem pedir perdão para você. Mas nunca faça o seguinte, nunca chegue nessa pessoa e fale assim, viu, eu tô te perdoando, ainda que você não peça perdão. Aí é arrogância.
Aí é orgulho, não faça isso não. Mas intimamente, perdoe essa pessoa, ainda que ela não tenha pedido perdão para você. Tá? Então no mundo tá cheio de gente que não vai pedir perdão e não vai te perdoar. Mas aí o problema já é dessas pessoas, não mais seu. Ok? A tua parte está feita, você se arrependeu, você perdoou, você está limpo com Deus. Certo? É isso que mais importa. Então, precisamos aprender a interpretar o cenário onde a gente se encontra. Precisamos nos instalar nessa realidade. No mundo está cheio de gente que não teme a Deus, que não crê em Deus, muita gente que já rejeitou a Deus. E a gente tem que saber lidar, se posicionar em relação a essas pessoas. Certo? Gente, tem uma outra coisa que eu acho muito importante falar, que é o seguinte: a igreja ela tem uma missão. A igreja tem a missão de perdoar, de levar a palavra de Deus, de ser luz, de dar exemplo. A igreja tem essa missão de contar a boa nova do evangelho para todo mundo. E nessa missão a igreja não pode ser covarde. Não podemos confundir perdão com covardia. A igreja tem que ser ousada. E quando for preciso combater o império do mal, quando for preciso lutar, a igreja tem que lutar. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos pensar num exemplo prático. Tem um ladrão que sequestrou uma pessoa da minha família, que está com alguém refém aqui. Eu vou perdoá-lo, deixa ele que faz ali o que ele quer fazer. Não! Se você tem possibilidades de lutar pela pessoa da tua família, de resgatar a pessoa da tua família, lute, brigue, enfrente aquele que está fazendo um mal para a pessoa da tua família. Então você perdoa, mas você luta. Não podemos confundir perdão com covardia. Então, vamos supor que haja um governante tirano que esteja destruindo uma nação, destruindo nossos filhos, destruindo a nossa colheita, a nossa seara. O que a gente vai fazer? A gente perdoa esse governante, esse tirano, a gente ora por ele. Ok, isso faz parte. Mas perdoar, orar pela pessoa não significa ser covarde perante ela. Usem as armas que vocês têm à disposição para proteger a família de vocês, para defender o campo da colheita de vocês. Usem suas capacidades para enfrentar o gigante. Tipo Davi. Davi pegou a pedra, enfrentou Golias em nome de Deus e venceu. Então, não podemos confundir perdão com subserviência, com covardia. Não podemos agir de forma covarde. A igreja tem que ser ousada. A igreja tem que encarar. A igreja tem que bater de frente em nome de Jesus, cheia do Espírito Santo, cheia de autoridade, com conhecimento da palavra. Tem que lutar. Lutar contra o mal. Tem que proteger os seus. A igreja tem que defender a igreja. Os irmãos de igreja têm que estar juntos, um defendendo o outro, um orando pelo outro, um brigando pelo outro. Ok? Então, perdão não significa covardia. Nunca confundam isso. Eu perdoei, deixa ele destruir tudo, mas o importante é que ele está perdoado em nome de Jesus. Então, perdão não é covardia. A igreja tem que ser ousada. Ela perdoa, mas ela luta. Ela perdoa e ela defende o seu espaço. Ela defende a sua fé. Ela bate de frente com o inimigo. E nossa igreja não pode se calar. Nós estamos vivendo um período de perseguição. Um período onde a igreja está sendo atacada, onde igrejas estão sendo fechadas. Por gente do capeta, gente do mal, gente que odeia o perdão divino, gente que odeia a salvação, gente que odeia o céu, gente que já sabe que está no inferno e que detesta tudo isso. Esse povo está perseguindo. A igreja é perseguida desde sempre. E ultimamente a perseguição está aumentando e tende a aumentar. E qual é o papel da igreja? Sim, orar por essas pessoas, liberar perdão,
e lutar pelo seu espaço. Defender sua fé. Erguer a voz e falar de Cristo. A igreja não pode se calar, não pode ter medo. Ah, mas se eu falar de Jesus vou perder meu emprego. A igreja não pode ter esse medo. Ah, mas se eu falar de Jesus eu vou chatear uma pessoa da minha família. A igreja não pode ter esse medo. Então, é isso que eu queria deixar bem claro. A igreja perdoa, a igreja ama, a igreja abre as portas para quem é arrependido, a igreja abre as portas para quem está buscando a Deus, a igreja abre as portas para aquela pessoa que sempre foi porcaria e que agora está arrependida. A igreja abre a porta, a igreja acolhe, a igreja prega, a igreja ama, mas a igreja também luta. A igreja levanta a bandeira de Cristo, prega, é ousada. E se o mal vier contra ela, em nome de Jesus, ela se levanta e ela vence o mal. Então é isso. Vou resumir toda a live para vocês agora em poucas palavras para poder encerrar. Em primeiro lugar, precisamos confessar nossos pecados. Precisamos aprender a olhar para Deus com sinceridade. E falar, Deus, eu sou pecador, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se for preciso, confessar também perante outras pessoas. A confissão tem que fazer parte de nossa vida. A confissão tem que ser acompanhada de arrependimento. Eu me confesso arrependido do que eu fiz. E eu quero o conserto, eu quero o perdão, eu quero fazer melhor da próxima vez. Confissão, arrependimento e certeza do perdão divino. Deus é bondoso para perdoar. Nós temos a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. E como está escrito em Isaías, ele não se lembra mais dos nossos pecados. Não podemos duvidar do perdão de Deus. Deus sempre vai perdoar o coração sincero, arrependido, que se confessa e que busca o Senhor. Duvidar do perdão de Deus, rejeitar o perdão de Deus, achar que o perdão de Deus é pequeno ao ponto de não poder perdoar um pecado nosso, é pecar contra o Espírito Santo. É assinar a passagem para o inferno. Então, não se esqueçam, confissão, arrependimento e certeza do perdão divino para que nós possamos ser perdoados. Outra coisa, perdoar é nosso dever. Recebemos o perdão divino, devemos perdoar as outras pessoas, para que continuemos a receber o perdão divino e para que possamos continuar perdoando. O perdão é um rio que vai fluindo de Deus para nosso coração e do nosso coração para a vida das outras pessoas. O perdão tem que ser recebido e oferecido, recebido e oferecido, recebido e oferecido. Quantas vezes? 70 vezes 7. Sempre. Toda vez. O cristão não pode estabelecer limites para perdoar. Tem que estar sempre pedindo perdão, recebendo perdão e perdoando o próximo. A igreja tem que perdoar, mas não pode se acovardar. Perdão não é covardia. A gente perdoa, mas a gente continua pregando, lutando pelo nosso espaço, defendendo os nossos, defendendo o nosso campo de lentilhas, defendendo o nosso povo, encarando o mal em nome de Jesus, certos da vitória. Nunca confundam perdão com covardia. Ok? Então é isso, gente. Errou ontem, confesse, arrependa-se, esteja certo do perdão de Deus e pratique o bem. Como a nossa penitência, vamos praticar o bem a partir de agora. O perdão vai nos libertar de fardos imensos e desnecessários. E fazer o bem dali em diante é aquilo que nós podemos fazer de melhor para sermos dignos desse perdão de Deus. Arrependimento verdadeiro e acompanhado de boas obras. Errou de novo? Pede perdão de novo, mas não desista da caminhada. Não ache que você é falho demais, que não mereça o perdão de Deus. Errou? Levanta. Confessa. Se arrependa, receba o perdão. Pratique o bem. Errou de novo? Confessa, arrependa, receba o perdão, pratique o bem. E assim a gente vai, nessa luta entre a carne e o espírito, até um dia sermos, de fato,
agraciados com um corpo incorruptível que Deus vai nos dar. Lá no céu seremos completados definitivamente, porque o perdão de Deus é perfeito. Um forte abraço a todos e até a próxima. Deus abençoe vocês. Obrigado a todos que participaram. Obrigado, Maria Clara, Amélia. Deixa eu ver mais quem aqui mandou mensagem. A Marisa, Alcido, Sabrina, Ângela. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Estou vendo a Biga presente aqui também. Deus te abençoe, Biga. Que o perdão de Deus, a graça divina estejam sempre na sua vida, na vida da tua família. Vocês são muito especiais para nós. Você, o Alan, toda a tua família. Deus abençoe. Amém. Até a próxima, gente. Fiquem na paz.